Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje eu quero falar sobre trabalho. Será que realmente você precisa mudar de trabalho? Eu vi um vídeo essa semana que me chamou bastante atenção. E no vídeo a pessoa falava assim: você não entendeu o que está acontecendo no mundo. Você só vai ter sucesso, você só vai ter dinheiro se você trabalhar com internet. Pra que fazer faculdade? Pra que fazer MBA? Talvez você já ouviu isso também, né? Isso me chamou bastante atenção, porque olha só como que a gente, através dessas influências que a gente está tendo, como que a gente começa a mudar nossas decisões de ação baseadas nesses vídeos. E mais do que tudo, a gente começa a tomar decisões baseadas em estabilidade. Essas influências, por mais que talvez pareçam sábias, que pareça um bom conselho de sabedoria, a gente tem que ter cuidado para essas lentes não filtrar isso como, de fato, medo. Eu falei isso no outro vídeo, mas eu quero complementar isso em relação ao trabalho também, porque imagina só se a gente começasse a mudar, a decidir isso baseado simplesmente numa questão de um vídeo desse que a gente viu. Nossa, então peraí, se eu fizer faculdade, se eu fizer o meu curso de MBA, eu vou ser pobre o resto da vida. Olha só a palavra que você está liberando na sua vida. E nós que somos seres espirituais, a palavra que libera nós é a palavra de vida, a palavra de fé, a palavra que vem de Deus. Olha só o que o versículo diz: todas as bênçãos celestiais será nossa em abundância. Nós iremos viver pelas bênçãos celestiais. As bênçãos estão conosco. Assim, tem N versículos em relação a isso, eu não estou aqui para citar eles, não quero soar muito espiritual aqui nesse sentido, mas olha só, se todas as bênçãos são nossas, a Bíblia diz todas as bênçãos, então eu vou liberar essas bênçãos na minha vida. Então a gente tem que começar a filtrar isso de forma diferente. E por que eu estou querendo levar essa reflexão para você? Em primeiro lugar, o que sai da sua boca? O que de fato você tem profetizado sobre a sua vida? E aqui é uma diferença muito clara sobre falar simplesmente de forma positiva e de fato falar de fé. Porque a positividade tem muita influência, sim, eu já vi muitos estudos sobre isso. Só de você rir, ter gratidão, falar positivo já muda o ambiente. Quando a gente fala baseado na fé, nós estamos trazendo algo sobrenatural que transcende aquilo que a positividade pode alcançar. Faz sentido para você? Em outras palavras, existe sempre o QI de fé que ela vai ir além daquilo que a positividade acontece. A positividade não vai fazer a sombra, como foi no caso de Pedro, curar alguém. A fé vai. A positividade não vai fazer você andar sobre as águas, mas a fé vai. Então entender isso faz com que você dê um passo além do que os nossos olhos podem ver. Entender isso vai fazer você explodir e crescer exponencialmente no seu trabalho, na sua profissão, na sua vida, além do que seus olhos podem ver. Por quê? Porque você está alinhado numa promessa de Deus, numa visão celestial e não simplesmente numa visão natural. Em segundo lugar, que eu quero falar para você é que decidir olhar por essa outra ótica também, entender que não é o trabalho que você está, é onde você tem ido que vai te fazer próspero, é porque o seu trabalho é uma das fontes de recursos de Deus. Se você acredita que o seu trabalho é o seu sustento, é o que sustenta a sua vida, você sempre vai viver uma vida de cansaço. Você sempre vai viver um trabalho e vai trabalhar por medo. Meu Deus do céu, meu trabalho é meu sustento. Então, se eu perder meu emprego, e se eu não conseguir, como disse o vídeo, se a faculdade não for me dar realmente um emprego estável, e se eu não fizesse MBA, e se eu então deixar o MBA e viver de internet, esse é o caminho então para de fato eu estar bem financeiramente. Se a gente condiciona o trabalho, se a gente condiciona essa fonte de recursos, sendo a fonte de recursos que faz a gente ter dinheiro, a gente está limitando e vivendo uma vida de medo, de insegurança. Mas o trabalho é uma das fontes de renda. Então a gente tem que entender que a riqueza celestial nos dá acesso a múltiplas fontes de renda. E isso é sobrenaturalmente revelador em nossas vidas. Então o dinheiro, o recurso para a gente pode vir de diversas formas. Mateus 6, ele vai mostrar para nós que a gente não precisa se preocupar com o que há de comer ou o que viver. Então você imagina só, se lá na caverna, quando Elias estava na caverna, pássaros levavam alimentos para ele. Então, enquanto mais nós hoje da nova aliança, então existem muitas formas de chegar a recursos para nós. Eu me lembro muito bem quando eu era pequeno, a gente estava numa situação financeira muito difícil em nossa casa e a gente não tinha dinheiro, literalmente não tinha dinheiro.
E minha mãe falou assim, Senhor, o Senhor prometeu para nós que o Senhor nos dá sustento, que nos dá alimento na nossa casa. Então, o que aconteceu? O arroz em casa começou a se multiplicar. Ela pegava o arroz, colocava na panela, no outro dia estava arroz de novo lá. O arroz não abaixava nunca. Esse mês mesmo agora, minha esposa está falando, meu bem, eu não sei como que a gente passou dezembro e janeiro. Todo mês é um milagre, parece que assim, sempre tem coisa acontecendo. O dinheiro, ele parece que eu ganho um salário, mas eu sempre tô tendo mais. Por quê? Porque existe outras fontes de renda para nós. Talvez você ache que é só o dinheiro físico na nossa mão, mas presta atenção. O arroz sendo multiplicado é a mesma... A interpretação é a mesma de que você ter pegado um dinheiro e lá ter comprado outro saco de arroz. Então, ao invés de você pegar, sei lá, 10 reais, quanto é que tá o saco de arroz hoje? 12. Em vez de você pegar seu dinheiro e lá comprar 12 reais o saco de arroz, seu arroz foi multiplicando ali dentro. Então, olha a fonte de Deus cuidando da gente. Então, a gente nunca pode condicionar a nossa provisão a uma fonte de renda, porque isso vai gerar em nós esse medo, essa preocupação. A gente tem uma história que eu sempre conto aqui, né? Quando a minha esposa teve um momento lá da escola dela, em que ela entrou no carro e tava chorando muito, né? Falando, eu vou perder esse emprego, ai meu Deus do céu. E ela chorando no carro, e eu abracei ela e falei, glória a Deus. Glória a Deus por isso, aleluia. E ela ficou preocupada, né? Ai meu bem, como assim? Eu vou perder o emprego, você tá preocupado? Eu falei, meu bem, nós temos a fonte de Deus. Se esse emprego você sair, Deus vai arrumar outro melhor ainda para nós. Fica tranquilo sobre isso. Ela não perdeu o emprego, tá? Mas isso gerou paz nela para viver outras temporadas da nossa vida. Porque essa temporada dela, depois disso, pra vocês terem uma ideia, o meu salário mudou, gente, mais de 10 vezes. E não foi para melhor, não. Vocês acham assim, nossa, mudou, foi sempre aumentando? Não. Eu ganhava um tanto, depois abaixou pela metade, e foi uma temporada de 6, 8 meses pela metade. Depois aumentava de novo. Por quê? Porque minhas decisões são baseadas conforme aquilo que Deus tem para mim. Então, se Deus falou para mim, faça a faculdade, vai fazer. Eu me lembro muito bem que eu estava nesse momento de indecisão. E o que eu vou fazer de faculdade? Eu não sabia muito bem, eu estava fazendo 2 faculdades nesse momento, matemática e TI. E em determinado momento eu estava orando e Deus me falou assim, olha, você não lembra, mas com 8 anos de idade você recebeu uma palavra profética, né? Que eu estava me vendo trabalhando em frente ao computador. E ali eu falei, cara, eu vou fazer a faculdade. Eu vou terminar então TI, eu vou firme com isso, eu deixei matemática de lado e fiquei firme em TI. Então as minhas ações, elas não são baseadas conforme a mídia fala, conforme essas orientações sábias de que você só vai ter sucesso se esse for o caminho. Não. Deus, onde o Senhor quer me enviar? O que o Senhor quer que eu faça? Então essas decisões, como eu disse, de salário mudando, meu prolabore mudando, é muito disso. Teve decisões, como a gente foi, por exemplo, a São Paulo. Quando eu fui para São Paulo, gente, não foi porque minha vida prosperou e agora eu tô ganhando mais, não. Eu fui para São Paulo como missionário de Deus. Cara, ali vai abrir portas, vamos lá. A gente recebia 140 pessoas em nossa casa, né? Foi um auditório depois também. A nossa casa era sempre cheia. Gente, tem uma foto, depois eu achar a foto eu vou colocar para vocês aqui. Minha sala lotada de pessoas ali, porque a gente recebia para, de fato, plantar semente na vida delas. Enquanto trabalhávamos, nós estávamos ali, de fato, para fazer diferença conforme o chamado de Deus. Então, nós somos seres espirituais e precisamos entender isso. Então, o salário, ele precisa deixar de ser uma fonte e começar a ser recurso. Cara, essa é a minha única fonte. Não. É um dos recursos, uma dessas fontes, recursos que Deus está dando para nós. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a dar uma relaxada, uma dar tranquilizada na sua vida. E eu quero deixar essa pergunta-chave para você no final desse vídeo. Se pergunte hoje, Senhor, eu vou limpar meu filtro, vou limpar minhas mentes, onde o Senhor quer que eu esteja, independente da circunstância. Comece a lembrar palavras que Deus te deu antes. Talvez você estava orando por um emprego antes, e agora depois de 6 meses está de novo questionando. Deus, será mesmo que esse trabalho é para mim? Há 6 meses atrás estava pedindo para Deus abrir um negócio, e hoje está se questionando de novo. Deus, será mesmo que essa empresa é para mim? Se lembre dessas palavras de novo e lembre-se, peraí, não, o Senhor que me colocou aqui. Circunstância nenhuma em minha volta vai fazer eu mudar, determinar, vai gerar medo, instabilidade em minha volta. Não vai. Você estava orando tanto ali por essa faculdade, e agora as pessoas estão falando, olha, a faculdade não vai dar dinheiro nenhum, você não vai ser ninguém na vida. Silencie seu ouvido para essas palavras que estão sendo lançadas no seu coração. E fique firme realmente das palavras que Deus tem liberado para você.
Então, se você gostou desse vídeo, clique no joinha aí pra nós. Nos vemos nos próximos vídeos. Comente aqui. E é isso aí, pessoal. Espero ter falado do seu coração esse vídeo.